Olá pessoal, eu sou o Dr. Alex, sou médico de família e hoje estou aqui para falar com vocês sobre atividade física e o impacto que isso tem no envelhecimento. Quero fazer uma abordagem diferente, de uma forma bem prática. Se você quer viver e envelhecer com saúde, vem comigo nesse vídeo. Que a atividade física é essencial para a sua saúde, tenho certeza que você já sabe e já tem muita gente falando disso por aí. O que eu quero trazer aqui hoje para você é qual atividade você precisa fazer, em que intensidade e como fazer para manter disciplina e tornar essa atividade parte da sua vida. Se você já pratica atividade física com certa regularidade e quer entender melhor sobre qual atividade você precisa fazer mais e qual intensidade você deve fazer, segura um pouquinho que eu já vou falar sobre isso. Antes eu queria dar um recado para quem está na luta para começar a fazer uma atividade física. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é: não importa o quão bom seja um programa de exercícios físicos, ele não te trará nenhum benefício se você não o fizer. Então é importante que você comece com o que você tem agora, dê o seu primeiro passo e com o tempo você vai corrigindo, melhorando e aprimorando essas atividades. Para você que nunca fez atividade física, saiba que nunca é tarde para começar. Os benefícios de bem-estar, de disposição, você vai perceber muito rapidamente. E a longo prazo, você ainda vai ter benefício de mobilidade, capacidade física, aumento de expectativa de vida, de longevidade, além do controle de todas as doenças crônicas. O exercício é fundamental no processo de envelhecimento, porque é através dele que a gente consegue ter uma reserva muscular, que previne a gente de evoluir para a sarcopenia, que é um grande problema de saúde do idoso. O objetivo hoje não é aprofundar nisso, então eu vou deixar aqui o link para um vídeo que eu já falei mais sobre a questão de composição corporal e importância da atividade física. Um passo importante antes que a atividade física se torne parte da sua rotina é a gente conhecer o conceito da sensação de autoeficácia. Sempre que você começa a fazer uma atividade nova e tem dificuldade nela, sua tendência é desistir. Enquanto que você começando com pequenos passos e fazendo o que você é capaz, essa sensação de eficácia faz você se estimular e cada vez ser capaz de mais. Então, volta a reforçar, dê o primeiro passo, comece devagar, mas vá caminhando. E não caia na armadilha de querer se comparar a quem está há mais tempo fazendo a mesma atividade. Outra dica importante é ter companhia e apoio para o seu exercício. Seja alguém em casa que pode te ajudar com outras tarefas enquanto você está praticando atividade física, seja alguém que está começando a praticar atividade física junto com você, ou seja alguém que já pratica há mais tempo, que vai te ajudar e te dar algumas dicas para que aquilo lá entre na sua rotina e que depois você consiga fazer sozinho. Uma ferramenta que está à disposição de todo mundo e que pouca gente usa é o contador de passos do seu celular. Ele é muito importante para você poder ter uma ideia do quanto de atividade física você faz no seu dia a dia. Ele consegue, ficando no seu bolso, contar os passos que você deu naquele dia e assim você pode comparar, ver que dia você está andando mais ou menos, se estimular e se desafiar a chegar numa meta de passos. Lembrando que o considerado saudável é mais de 10 mil passos ao dia. Depois comenta aí quantos passos você tem na última semana no seu contador de passos do celular. E para você que não gosta de academia, o importante você ter em mente é que exercício físico não é igual ir na academia. Qualquer atividade e movimento contam. Você pode fazer jardinagem, você pode limpar sua casa, passear com o cachorro, usar a escada ao invés do elevador. Tudo isso conta como movimento no seu dia a dia. Inclusive, falando de escada, tem um comparativo muito interessante que mostrou que subir 3 lances de escada ou descer 6 lances de escada equivale a 10 minutos de uma caminhada em intensidade moderada. Ficou curioso em saber o que é uma caminhada em intensidade moderada? Segura um pouquinho que eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas voltando à questão de não gostar de academia, especialmente para os idosos, os exercícios de força e equilíbrio realizados em casa comprovadamente diminuem a chance de queda e a dependência do cuidado de terceiros para o idoso mais avançado. Para você que não se exercita porque está sempre muito ocupado ou se sente cansado, eu reconheço, às vezes é difícil colocar atividade física no seu dia a dia. Mas o segredo é tentar descobrir pequenos espaços no seu dia a dia onde pode caber alguma atividade física. Você pode ir a pé na saída do trabalho para o almoço, você pode parar o carro um pouco mais longe do trabalho para chegar lá a pé, você pode usar a escada ao invés do elevador. Cada rotina é de uma forma, então os exemplos são inúmeros, mas você tem que encontrar o que se encaixa no seu dia a dia. Mas é importante que você veja essas pequenas atividades
apenas como um início, como aquele primeiro passo que a gente conversou. E com o tempo, você vai aumentando isso. Depois que a atividade física passar a fazer parte do seu dia a dia, você vai perceber uma melhora do seu sono, diminuição do seu estresse, seu dia vai ficar muito mais produtivo, você vai se sentir menos cansado e talvez até menos ocupado. E para quem está sempre dando o primeiro passo e parando nele, que não consegue persistir numa atividade, também tem umas dicas que eu queria deixar. A primeira delas é o empilhamento de hábitos. Quer dizer isso? Um exemplo fácil de se entender é a pessoa que acende um cigarro e fuma um café ao mesmo tempo. Só que esse empilhamento de hábito... Você falou a pessoa que acende um cigarro e fuma um café ao mesmo tempo. ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo, vai ficar bem fácil de você entender. É muito comum a pessoa tomar o seu cafezinho e fumar um cigarro. É um exemplo de empilhamento de hábito negativo. Ou seja, junto ao hábito do cafezinho, colocou-se um hábito negativo, que é o cigarro. Agora vamos usar o empilhamento de hábito de uma maneira positiva. Por exemplo, a pessoa tem que estudar, tem que assistir um vídeo ou um podcast, ela pode aproveitar aquele tempo para estar fazendo uma esteira. Então ela está aproveitando um momento produtivo, um momento de trabalho, ou seja, um momento de lazer, um programa que quer assistir e está fazendo atividade física no mesmo momento. Isso pode funcionar. Outra dica importante é que você deve definir metas. Defina quantas vezes você quer caminhar naquela semana, quantas vezes você quer fazer atividade naquela semana e depois comemore suas pequenas vitórias. Conseguiu cumprir a semana, ou conseguiu cumprir o mês? Celebre isso, compre alguma coisa que você estava querendo, se dê um presente, use isso para incentivar, para que no próximo mês você cumpra de novo as suas metas. Bom, com as dicas que a gente trouxe até agora, tenho certeza que vai ficar mais fácil você começar a praticar atividade física. E isso é muito importante, porque a gente tem que reconhecer que a medicina tem avançado e com esse avanço cada vez a gente está vivendo mais. Agora a gente precisa se preocupar em como a gente vai viver esses anos. E para isso, a atividade física é um ponto essencial. A atividade física é o hábito que define que tipo de idoso você vai ser. Se você vai ser um idoso ativo, que consegue desempenhar suas atividades, ou você vai envelhecer com doenças crônicas, dependente dos outros, quem sabe até numa cama. Mas não é só para o envelhecimento que a atividade física é importante. Já está comprovado o impacto do exercício físico em termos de saúde mental. Ela melhora o nível de felicidade, combate o estresse, a ansiedade, diminui a depressão e aumenta e muito a sensação geral de bem-estar. O exercício físico pode ainda ser usado como uma maneira de aumentar suas conexões sociais, se aproximar, criar grupos saudáveis, além de combater grande quantidade de doenças crônicas, como obesidade, diabetes, pressão alta, demências e até alguns tipos de câncer. Deixa eu lembrar uma coisa aqui para vocês. Eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu compartilho pequenos vídeos, links de novas postagens que eu faço aqui e outras dicas de saúde. Quem quiser entrar vai ser muito bem-vindo, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Mas que tipo de atividade física é importante que você faça? Bom, a primeira categoria importante são os exercícios aeróbicos. São aqueles que trazem benefícios para o sistema cardiovascular, que aceleram um pouco o batimento cardíaco e a respiração. Exemplos desses exercícios são a caminhada, a corrida, bicicleta, natação. Uma segunda categoria são os exercícios de força, que o mais conhecido é a academia, mas pode entrar também crossfit ou outros exercícios que incluem levantamento de peso. Além disso, tem uma classe de exercícios que é mais importante, inclusive para os idosos, que são os exercícios de flexibilidade e de equilíbrio. Esses exercícios vão ajudar o idoso a manter suas atividades do dia a dia, por exemplo, amarrar o cadarço, além de prevenir a ocorrência de quedas. Um exemplo desse tipo de exercício é o Pilates. E qual desses tipos de atividade física, então, é o mais importante para você? Quando alguém me pede a recomendação de um único exercício, eu recomendo que ele vá à academia. Porque lá ele vai ter a possibilidade de exercício de força, vai ter uma esteira ou uma bicicleta fazendo um aeróbico, vai fazer seus alongamentos para melhorar a flexibilidade, e fora o treino de equilíbrio que acontece na passagem de um aparelho para outro, senta, levanta, pega um peso. Se puder ter um acompanhamento próximo de um profissional dentro da academia, melhor ainda, porque aí ele vai dosar da melhor maneira cada uma dessas atividades. Com relação à intensidade, a gente classifica em leve, moderada ou vigorosa. Atividades leves são aquelas que não chegam a alterar o padrão da sua respiração. Você está fazendo ela respirando normalmente, conversando normalmente, sem nenhuma dificuldade. Atividade moderada já começa a alterar o seu padrão respiratório. Você não respira
com a mesma frequência que você estava antes, mas você ainda consegue falar, você consegue desenvolver uma frase completa e conversar sem problema. Uma outra maneira que se coloca de perceber que uma atividade é moderada é aquela que você consegue falar enquanto faz, mas você não consegue cantar. E atividade vigorosa é aquela que acelera bastante a sua respiração, da maneira que é impossível estabelecer uma conversa. Para maior benefício da sua saúde, o recomendado são atividades moderadas e vigorosas, pois elas vão estar acelerando o funcionamento do aparelho cardiovascular. Por exemplo, naquelas dicas que eu dei no começo, eu coloquei algumas atividades para se incluir no seu dia a dia, nos intervalos entre o desempenho das suas funções. Aqui são atividades leves, já é uma conclusão que você consegue tirar aqui. Uma segunda conclusão que você pode ter aqui é que o que fala se a atividade é leve, moderada ou vigorosa não é só a atividade em si, e também o condicionamento físico de quem está praticando aquela atividade. Então, uma atividade que pode ser moderada ou vigorosa para uma pessoa, às vezes é leve para uma outra. Lembrando que essa classificação por intensidades é usada principalmente para exercícios aeróbicos, que estão estimulando respiração e frequência cardíaca. Bom, mas afinal, quanto de atividade física você precisa fazer para ser considerado ativo fisicamente? A recomendação atual é que se tenha atividade aeróbica de intensidade moderada por 150 minutos por semana ou atividade aeróbica de intensidade moderada por 75 minutos por semana, sendo que você pode proporcionalmente associar atividades moderadas e vigorosas. Existe uma tendência de que isso vai ser dobrado pelas novas recomendações, mas por enquanto vamos ficar ainda com esse valor. Além disso, é recomendado 2 a 3 sessões de atividades de força ou musculação por semana e atividade de alongamento e flexibilidade acompanhando essas sessões de musculação. Se você pratica menos que 30 minutos de atividade aeróbica moderada por semana, você é considerado inativo. E é importante que você comece a colocar pequenas atividades no seu dia a dia. Para você, vale a pena mesmo atividade de intensidade leve. O importante é estar em movimento. Qualquer movimento conta e vai trazer impacto na sua saúde. Já para quem está entre 30 e 150 minutos de atividade física moderada por semana, a classificação é insuficientemente ativo. Mas essa pessoa já tem um nível de atividade moderada. Então, o indicado é que ela aumente esse nível e não coloque mais atividades de intensidade leve apenas. Já para você que já está classificado como ativo, já faz mais que 150 minutos de atividade física moderada por semana, também tem mais um detalhe. Os estudos têm comprovado cada vez mais que quanto mais atividade, melhor. Mas aumentar da 150 para 300 e talvez até mais, vai ser mais benéfico para a sua saúde. Você pode também estar preocupado pensando se você pode ou não fazer atividade física e com medo que isso possa trazer prejuízo para a sua saúde. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Para a maioria das pessoas que quer começar atividade física moderada, não existe nenhuma contraindicação. O risco de morte durante a atividade física é muito pequeno. É de cerca de uma morte para 23 milhões de horas praticadas para o homem e uma morte em mais de 35 milhões de horas praticadas para a mulher. Os riscos ligados ao sedentarismo são muito maiores do que os riscos de se fazer uma atividade física. Se você está inativo e vai começar a prática de exercícios, é importante que você não comece de forma vigorosa. Comece com atividade leve e vá aumentando isso gradualmente, à medida que você se sinta confortável. Já quem tem algum sintoma ou alguma doença crônica, a história é diferente. Se você tem falta de ar, dor no peito, tontura, você não vai começar uma atividade física sem antes conversar com o seu médico. A avaliação especializada é indispensável, porque você pode ter uma patologia ou uma doença grave, mesmo que ainda não conheça ela a fundo, e pode te trazer problemas durante a prática da atividade física. Se você não tinha nenhuma contraindicação e começou a praticar atividade física, existem sinais de alerta de que você deve parar a atividade imediatamente. Tontura, enjoo ou cansaço são sinais de alerta que você deve ter para parar a atividade física e procurar uma avaliação médica antes de retornar. Já desmaio, dores no peito ou falta de ar intensa são sinais de urgência. Você deve parar a atividade física e procurar um pronto-socorro. Uma preocupação comum de quem vai começar uma prática de atividade está relacionada à dor. E aí nós vamos dividir a dor aguda e a dor crônica. Na dor aguda, temos aquela dor que aparece lá cerca de 24, 48 horas depois do exercício, que é a dor muscular, completamente normal, sem grandes consequências e não merece nenhuma avaliação. Temos ainda a dor hiperaguda, que é a dor que acontece durante a prática da atividade, que pode ser alguma lesão muscular, e se ela persistir, o médico tem que ser consultado.
Já com relação às dores crônicas, você vai perceber que começando a atividade física, o normal é que você sinta cada vez menos dores. Isso porque o fortalecimento muscular dá melhor suporte, seja para a coluna, seja para alguma articulação que possa estar te trazendo dor. Mas duas dicas importantes para você. Primeiro, não descuidar do aquecimento e do alongamento, tanto antes quanto o resfriamento e novo alongamento no final do exercício. E procure colocar os exercícios nos horários do dia que você tem menos dor. Um exemplo bem claro é para quem tem problemas de hérnia de disco, problemas na coluna. Pela manhã, as dores tendem a ser mais intensas, até que você ganhe mais mobilidade e tenha uma capacidade melhor para a prática do exercício. Bom pessoal, vamos terminando mais um vídeo. Eu queria deixar aqui um desafio para você. Você aprendeu a classificar intensidade da sua atividade e sabe qual é a meta recomendada, que é de 150 minutos por semana. Veja em que nível você está e se provoque a chegar mais perto dessa meta ou até ultrapassar. Bom, eu vou ficando por aqui. Parabéns para quem chegou até o final. Esse vídeo foi de intensidade moderada. E se tem alguém que gosta de intensidade mais leve, tem vários pequenos vídeos no meu Instagram. Você pode passar lá para conferir ou pode encaminhar para quem ainda não está tão preparado quanto você. E para você que quer intensidade vigorosa, eu estou preparando uma surpresa. Se inscreve no canal, segue no Instagram e no Facebook, que logo vocês vão saber. Abraço, tchau, tchau.